Filipenses capítulo 4, versos 6 ao 7. Sentados como os irmãos estão, mas com toda reverência à palavra do nosso Deus, façamos assim a leitura do texto bíblico. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Vivemos, irmãos, em uma era marcada pela ansiedade. Muitas pessoas que andam ansiosos, ansiosas, preocupados ou preocupadas com situações que elas não têm certeza que acontecerão, mas só pela simples possibilidade de acontecer, estão perdendo a sua paz, a sua serenidade, o seu equilíbrio, e em muitas ocasiões, e muitas vezes, em muitas vidas, até mesmo a vontade de viver. Desde as decisões mais cotidianas que nos acompanham todos os dias, pois todos os dias temos uma dinâmica própria da nossa vida, das coisas que fazemos diariamente, quer seja relacionadas ao nosso trabalho, à nossa atividade laboral, quer sejam nas nossas questões de casa, quer sejam em situações relacionadas aos nossos filhos, mas decisões que nos acompanham diariamente, fazem parte da dinâmica da vida, até crises existenciais. Diante de todas essas circunstâncias, somos pressionados, e essa pressão tem gerado no coração de muitos ansiedade. O coração humano tem sido pressionado, o coração humano muitas vezes tem ficado angustiado pelas incertezas e medos que a própria dinâmica da vida nos impõe. No entanto, quando olhamos para a palavra de Deus, encontramos que as Escrituras Sagradas, o próprio Deus falando ao seu povo, palavra essa que foi registrada nas Escrituras, ela nos traz esperança, ela nos apresenta segurança para um caminho, que é o caminho da vida. É a palavra de Deus que traz a confiança de que o Senhor, Ele cuida de nós, de que o Senhor está cuidando e atento a cada detalhe da nossa vida. Não há nada, irmãos, na nossa vida que passe de forma desapercebida pelo Senhor. O Senhor tem um interesse particular, um interesse pessoal e especial em cada desafio que você está enfrentando. A palavra ansiedade, ou os conceitos relacionados a ela, aparecem em diversos versículos da Bíblia. Por isso é importante que a gente entenda que essa ideia de ansiedade não é algo novo. Desde os tempos bíblicos, os tempos mais remotos, esse sentimento já estava presente no coração humano. A palavra ansiedade, como mencionei, está presente em vários textos, sobretudo nas traduções modernas. Quando olhamos, por exemplo, a Almeida 21, a versão que eu utilizo, a nova Almeida atualizada, ou a nova versão internacional, ou a NVT, a nova versão transformadora, todas essas traduções modernas, elas priorizam essa palavra, ansiedade, expressando o sentimento, muitas vezes, de inquietação e de angústia do povo. No texto que lemos, o apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, capítulo 4, verso 6, diz: não andem ansiosos por coisa alguma.
1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, o texto bíblico nos diz: lancem sobre ele, o Senhor Jesus Cristo, toda a sua ansiedade. O próprio Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 34, dentro dessa perícope, encontramos Jesus falando repetidamente, reiteradamente: não andem ansiosos. O salmista, no Salmo 94, verso 19, nos diz: quando a ansiedade já me dominava no íntimo. Provérbios, no capítulo 12, versículo 25, nós encontramos: a ansiedade no coração do homem o abate. Essa dinâmica, essa questão, esse desafio, esse problema da ansiedade já acompanha o ser humano desde os tempos mais remotos. Quando observamos termos relacionados na Bíblia, como por exemplo, preocupação, aflição, inquietação, encontramos mais de 30 referências bíblicas com essas expressões. Como mencionei, não andeis preocupados, inquietos, aflitos. Quando ampliamos esse entendimento e buscamos, por exemplo, em concordâncias bíblicas, encontramos mais de 40 versículos que no texto sagrado nos orienta de como lidar com a questão da ansiedade. Mas o que é ansiedade? Essa palavra tão comum em nossos dias. Não apenas no nosso dia a dia, no cotidiano, mas em todas as áreas e esferas da vida. Quem aqui já não passou pela experiência de uma crise de ansiedade? Ou quem aqui já não conviveu ou convive com alguém dentro da sua casa que em ocasiões específicas vivenciam e passam por crises de ansiedade? Quem trabalha na área de saúde sabe que boa parte dos atendimentos na emergência dos hospitais, quando ali os profissionais de saúde vão investigar, e são tantos sintomas, e são tantas questões que são ali apresentadas, e há um percentual muito significativo desses pacientes que procuram as emergências hospitalares, que o diagnóstico é crise de ansiedade. E quando olhamos, por exemplo, para uma definição mais científica, digamos assim, podemos encontrar que a ansiedade, ela é definida pela psicologia como uma emoção caracterizada por sentimentos de tensão, preocupação, acompanhada de alterações físicas, como aumento da frequência cardíaca, sudorese e tantas outras formas que o corpo, ele somatizando aquele sentimento, passa a desenvolver esses sintomas. Segundo a Associação Americana de Psicologia, a ansiedade, ela se torna patológica quando interfere em nossa vida diária. Isso é importante, irmãos, por quê? Porque aí todos nós, em alguma medida, temos um nível de ansiedade. E esse nível de ansiedade, quando na medida correta, ele é algo até benéfico, nos alertando e nos chamando ao compromisso, a termos a preocupação com algumas coisas que fazem parte da nossa vida, mas quando isso assume uma dimensão patológica, ela interfere no nosso dia a dia, na vida diária, e nos impede de viver o presente. Porque o ansioso, a pessoa que anda ansiosa e que vive constantemente numa dinâmica, numa experiência de ansiedade, ela deixa de viver o presente sempre pensando no que pode acontecer no futuro, perdendo a dimensão da graça de Deus no seu dia a dia, no seu presente, porque as muitas preocupações têm lhe tirado o privilégio de viver o dia de hoje. Quando olhamos para as Escrituras, encontramos o Senhor Jesus Cristo, justamente falando aos seus discípulos, ainda no Sermão da Montanha, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no versículo 25, dizendo: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, porque, irmãos, a ansiedade não acrescentará nada na nossa vida. Nós não resolveremos os desafios que têm provocado ansiedade por si só.
nós não acrescentaremos nada de novo ou algo que possa contribuir para a resolução dos nossos problemas. Então o Senhor Jesus Cristo, falando aos seus discípulos, palavra essa que nos alcança no dia de hoje, Ele nos diz: não andemos ansiosos quanto à vossa vida, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de cada detalhe. E se estamos ansiosos, a palavra do Senhor, na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, nos diz: lancem sobre Ele, lancem sobre o Senhor Jesus Cristo toda a sua ansiedade. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele cuida de vós, porque Ele cuida de vocês. Essa ansiedade, ela atua no coração e na mente. É por essa razão, irmãos, que o escritor bíblico aqui, o apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, no texto que lemos, no capítulo 4, sobretudo no versículo 7, ele vai dizer: guarda o coração e a mente, porque a ansiedade, ela trabalha no nosso coração e na nossa mente. No coração afeta os nossos afetos, ou seja, os nossos sentimentos, tira a nossa alegria, gera medo. O ansioso, ele tem medo do que pode acontecer. O ansioso, ele perde a alegria de viver, está sempre carrancudo, está sempre moribundo, está sempre tenso, esperando o que pode acontecer a qualquer instante, a qualquer momento. O ansioso interfere nas suas relações afetivas, na sua relação conjugal, com sua mulher, com seu marido, na sua relação com seus filhos, na relação de trabalho, mas não apenas no coração. A ansiedade interfere na mente, distorce a nossa percepção da realidade. Começamos a criar cenários que não existem, realidades que não existem, pois a ansiedade nos prende ao e se isso acontecer? E se essa situação não for resolvida? E se acontecer? E se? E esse e se causa uma paralisia em nossas ações, em nossa mente, e ficamos presos a isso. É como uma mãe que perde o sono toda noite, pensando, por exemplo, se terá condições de arcar, de honrar com os estudos do filho aí, para as mães solo, sobretudo, né? Essa é uma realidade cada vez mais presente em nossas igrejas. Sei que os irmãos sabem disso. Um estudo recente aponta sobre a realidade da igreja brasileira, que essa figura da mãe solo na sociedade brasileira e nas igrejas evangélicas do Brasil estão cada vez mais presentes. E toda a responsabilidade do lar, toda a responsabilidade da criação de filhos está sobre ela. E essa mãe, ela perde o sono a noite inteira, pensando de como ela conseguirá dar conta de tantos compromissos, mesmo que ainda não tenha acontecido nada. Mas ela está projetando o que pode acontecer. É como se vivêssemos um futuro que ainda não chegou. E esse futuro consome toda a nossa energia. Mas como lidar, irmãos, com a ansiedade? No versículo 6 do texto que lemos, capítulo 4, versículo 6, nós encontramos a receita divina contra a ansiedade. O texto bíblico nos diz: não andeis ansiosos, não fiquem preocupados por coisa alguma. E quando o texto bíblico nos ensina esse princípio de que não andemos ansiosos por coisa alguma, isso nos chama, irmãos, a um compromisso, a um chamado radical de confiança no Senhor. Porque quando a palavra de Deus nos diz: olhe, não fique ansioso por nada, é porque Deus está cuidando de tudo. Não andemos preocupados por nada na nossa vida, é porque tudo está sob o controle de Deus. Observem, irmãos, o nada e o tudo.
O nada faz parte da nossa vida, da dimensão humana, o tudo vem de Deus. Quando a gente menos espera, irmãos, Deus chega com a providência. Eu sei que cada um aqui de nós, e os irmãos certamente já vivenciaram essa experiência, de às vezes perder o sono durante a noite, pensando em situações que precisam resolver. E no dia seguinte, irmãos, o que nós ganhamos com essa postura, geralmente é uma dor de cabeça, porque não dormimos a noite inteira, cansaço, confusão mental, porque a gente não consegue mais pensar em nada, mistura cansaço com sono, fadiga e uma série de coisas. E nós ali desperdiçamos uma excelente oportunidade de confiar totalmente no Senhor. Quando o texto bíblico nos diz, não andem ansiosos por coisa alguma, a palavra de Deus, ela está nos desafiando a uma radical confiança total. Confiar tudo ao Senhor. Paulo, com isso, irmãos, ele não está minimizando os problemas da vida. O apóstolo Paulo já era um homem experiente, vivido aqui quando escreveu os Filipenses, estava preso, faz parte das cartas, a epístolas da prisão. Então, se tinha uma coisa que ele não minimizava, eram as dificuldades da vida. Ele estava preso quando escreveu. Mas ele entende que a palavra do Senhor e a ação de Deus em nossas vidas, ela nos convida a uma vida de fé, a uma dinâmica de fé, a vivermos de forma prática aquilo que encontramos no texto de Hebreus, no capítulo 11, que a fé é a convicção das coisas que se esperam, e o firme propósito, a firme certeza das coisas que não se veem. Isso é fé, irmãos. O desafio de Deus para as nossas vidas é que saiamos da dimensão teórica, de ter o texto gravado na nossa mente, e vivamos de forma prática aquilo que ensinamos e aquilo que recitamos. Confiar no Senhor é viver pela fé. Confiar no Senhor é não andar ansioso por coisa alguma, porque Deus está no controle. Agora, se entendemos que tudo está no nosso controle, aí temos motivos para ficarmos ansiosos, porque nós não conseguiremos dar conta, irmãos. Mas se entendemos que a nossa vida não está em nossas mãos, mas está nas mãos do Senhor, então precisamos descansar. O texto bíblico nos diz que há um caminho proposto, um caminho para que não andemos ansiosos. Há uma missão, há um propósito de Deus para a nossa vida, para que não andemos ansiosos por coisa alguma. E qual é essa proposta? O texto bíblico é muito claro, no versículo 6, oração. O texto nos diz, em tudo sejam conhecidas diante de vocês, ou diante de Deus, os pedidos de vocês pela oração. A oração aqui, irmãos, representa relacionamento com Deus. E muitas vezes é isso que está faltando para a vida do povo de Deus, é relacionar-se com Deus. Parece algo paradoxal, algo assim bem estranho, mas muitas vezes o que acontece na realidade? Vivemos uma dinâmica de religiosidades, de ritualismos, de apegos a muitas coisas, irmãos, que ao fim e ao cabo não nos leva a nada, absolutamente nada. Puro legalismo, puras questões que não pode, que vai, que sobe e desce, que não sei onde está escrito, isso que vai, irmãos, puro legalismo. Nas palavras de Salomão, pura vaidade. E esquecemos de viver intencionalmente e integralmente um relacionamento com Deus, uma vida de oração. E aqui, irmãos, não preciso responder. Uma questão entre você e Deus. Quantos de nós hoje já reservamos um tempo de oração com o Senhor? E aqui, irmãos, não estou falando daquela oração que estava programada na programação da igreja. Não é isso que eu estou falando. Estou falando da relação sua, pessoal com Deus. Colocar-se diante do Senhor. Não, pastor, não tive tempo, porque de 6 horas eu tinha um compromisso, de 7 eu tinha outro, de 7h30 eu tinha outro, de 8 eu tinha outro. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ativismo religioso não é expressão de vida com Deus, é outra coisa. Não se engane,
de você achar que desde as 6 até as 22 horas você preenche toda a sua agenda com atividades ligadas a, quer seja na igreja, qualquer outra coisa, irmãos, isso pode ser uma distração na sua vida com Deus. Ativismo religioso não é vida com Deus necessariamente. Vida com Deus é sua relação pessoal, íntima, intransferível com o Senhor. Vida de oração é súplica. O texto bíblico nos diz: coloque tudo diante de Deus pela súplica. A súplica nos traz a ideia de dependência e humildade. Porque quando nós estamos suplicando, irmãos, suplicar é além de pedir. Quando você está suplicando a alguém, quando está suplicando a Deus, você está assumindo uma condição de humildade. Senhor, eu estou te suplicando mais uma vez, porque eu não tenho mais o que fazer. Eu não tenho mais formas, argumentos, eu não tenho mais maneiras de resolver essa questão. Por isso, Senhor, eu quero te suplicar mais uma vez. Eu quero insistir mais uma vez. É dependência, é humildade na presença do Senhor. Isso, irmãos, trabalha no nosso coração e tira de nós a humildade. Mas a oração, a súplica, mas também a ação de graças. Um coração grato, irmãos. Coração grato a Deus é um excelente remédio e antídoto para a ansiedade. Tem pessoas que não conseguem expressar a sua gratidão. E muitas dessas experiências estão relacionadas à sua vivência passada enquanto criança, muitas vezes no ambiente familiar, em que elas não foram ensinadas a agradecer. E aí você recebe tudo e por falta de uma coisa, mais uma vez vem a murmuração, o questionamento, e esquece, irmãos, de agradecer pelas pequenas coisas. Nós precisamos retomar esse hábito saudável para o nosso coração, de agradecer pelas pequenas coisas. Você já agradeceu pelo café da manhã que você tomou hoje? Mas pastor, lá em casa o café da manhã, assim, foi bem fraquinho, né? Você agradeceu pelo café fraquinho que você tomou hoje? Tem milhares de pessoas que estão nas ruas, que davam tudo para ter o café da manhã, entre aspas, fraquinho que você tomou hoje de manhã. Você já agradeceu pela casa pelo teto que você tem, o que você está usufruindo, usando? Você já agradeceu pela vida dos seus filhos, pela roupa que você está vestindo? Mas pastor, isso é coisa muito comum do dia a dia. É justamente isso, irmãos, é sobre isso que estamos falando, porque muitas vezes temos a tendência de agradecer só quando recebemos grandes bênçãos, mas o Senhor sonda o nosso coração e quer ver a atitude de gratidão nas pequenas coisas. Isso trabalha sim, irmãos, no nosso coração, afastando de nós, tirando de nós toda ansiedade. Oração, súplica, ação de graças. Imagine, irmãos, quando um jovem esperando um resultado de um exame importante, que tem toda a vida pela frente, projetos, sonhos, e de repente se depara com um prognóstico não muito favorável, e a ansiedade o consome. Recentemente, dentro de um outro contexto, conversando com um casal, apareceu umas coisas diferentes no marido dessa irmã, e ela estava muito ansiosa. Ele tinha feito uns exames e tinha recebido os exames estavam lá. Eu disse: aí, minha irmã, como é que foi? Ela pediu oração e disse que tinha recebido. Eu perguntei como é que tinha sido. Ela disse: não, pastor, eu já recebi, mas nós não abrimos ainda o exame, vou só abrir quando apresentar o médico. E quando é que você vai apresentar o médico? Vai ser no próximo mês, já está marcado, era consulta no SUS e tal. Mas, meu irmão, você vai passar 30 dias nessa expectativa, nessa ansiedade. Pastor, eu estou com o meu coração muito ansioso, mas eu não quero abrir. Minha irmã, você vai passar 30 dias, todos os dias, sendo consumidas por esse sentimento. Pastor, porque eu estou muito ansiosa. Lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. E às vezes nós ficamos ali sofrendo, naquela expectativa, e esquecemos que por mais que já tenha sido escrito um laudo ali, Deus, Ele pode mudar toda e qualquer situação,
Por mais que já tenha sido colocado ali um prognóstico não muito favorável, com datas, com situações, com questões que vão fugir ao nosso controle, mas Deus pode mudar toda e qualquer situação, irmãos. O mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje, o Deus de milagres, o Deus que fez com que vidas fossem transformadas, pessoas fossem curadas, situações fossem restauradas. Ele pode realizar ainda hoje, Ele realiza ainda hoje. Precisamos confiar, lembrar que Deus nos sustenta em cada momento. Ele já nos sustentou, irmãos, em tantas batalhas, na verdade. Todos nós aqui já enfrentamos tantas batalhas e o Senhor esteve conosco e Ele continuará conosco em todos os momentos. O salmista no Salmo 55, versículo 22, nos diz: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Coloca, meus irmãos, todas as suas questões diante do Senhor. Ele tem cuidado de cada uma delas. Ele vai providenciar todas elas segundo o teu querer. No versículo 7, meus amados irmãos, nós encontramos aqui a resposta de Deus que supera toda e qualquer ansiedade humana. Versículo 7. Versículo 7 nos diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. A ansiedade está num polo e a paz está em outro polo. Mas não é, irmão, simplesmente a nossa paz. É a paz de Deus. E a paz de Deus, ela excede, ultrapassa, extrapola todo e qualquer entendimento humano. Sabe por quê, irmãos? Porque a paz de Deus não é a ausência de problemas, mas é a presença de Deus. Entende a diferença? Não é ausência, é presença. Não é a ausência dos problemas, é a presença de Deus. Isso é a paz de Deus. Ou seja, quando Deus está presente conosco nas circunstâncias, nos desafios da vida, nada tira a nossa paz. Às vezes a casa está caindo e você está em paz. Aí alguém chega: esse irmão, ele não está bem, né? Essa irmã não está normal. Estamos confiantes no Senhor, que Ele vai conduzir toda a nossa vida. Ele está no controle de tudo. É sobre essa paz, é a paz que excede todo entendimento. Não é lógica humana, irmãos. Não estamos falando sobre lógica humana, é algo sobrenatural. É algo que vem do Senhor. E sabe o que é que Ele faz? Quando a paz de Deus, ela preenche o nosso coração e a nossa mente, aí, como diz o versículo 7, guarda o coração. O nosso coração é guardado por Deus, porque Ele protege os nossos sentimentos e desejos. Aí não há mais ansiedade, aí não há mais depressão, aí não há mais confusão, aí não há mais qualquer outro sentimento, porque nós estamos ali. O nosso coração está protegido, guardado pelo Senhor, os nossos sentimentos e desejos estão nas mãos do Senhor, toda a nossa vida está guardada no Senhor. Sim, irmãos, porque o coração é a sede dos nossos sentimentos, e nós precisamos guardar o nosso coração. Muitas vezes nós estamos contaminando o nosso coração com tantas coisas ruins, com tantas situações difíceis, com tantas notícias ruins, desnecessárias. Nós sabemos que vivemos numa sociedade da espetacularização, ou seja, tudo é notícia e tudo virou um espetáculo e tudo requer holofotes. E às vezes, irmãos, chega cedinho, primeira coisa que a pessoa coloca seus olhos, sua mente, às vezes são em notícias ruins, e que houve isso, que houve aquilo, liga em canal de televisão, em rede social, que só traz desgraça. É claro, irmãos, o coração vai ficar ansioso, o coração vai ficar acelerado, a mente vai ficar perturbada, lógico. Guarda o seu coração, irmãos, coloque o seu coração nas coisas de Deus, ora ao Senhor. Quero desafiar você, a primeira coisa que você vai fazer, todos os dias quando acordar, é dobrar os seus joelhos no chão, dizer: Senhor, guarda o meu coração no dia de hoje, faz com que o meu coração seja protegido, os meus sentimentos, os meus desejos. Mas além de guardar o coração, irmãos, o texto bíblico nos diz, Ele guarda a nossa mente, blinda
os nossos pensamentos. E aí a gente deixa de pensar um bocado de coisa que não tem futuro nenhum. Sabe aqueles pensamentos negativos que às vezes querem pousar na nossa mente? Aqueles pensamentos que não produzem absolutamente nada, só geram insegurança, tristeza, ansiedade. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, Ele guarda os nossos pensamentos. Precisamos blindar a nossa mente, irmãos. Blindar com a paz de Deus. Aqui nós cantamos uma canção que retrata uma passagem bíblica. Jesus e seus discípulos no alto mar. Marcos capítulo 4, versículo 38. E ali eles entraram no barco, atravessando o mar, e de repente sobreveio sobre aquela embarcação uma grande tempestade. E os discípulos estavam atemorizados, os discípulos estavam aterrorizados, os discípulos estavam com medo do naufrágio iminente, estavam pensando que suas vidas seriam ceifadas. E quando eles olham para Jesus, Jesus está descansando no Senhor, está dormindo, porque quem está no controle é Ele, irmãos. E quando Ele está no controle, nada foge ao seu propósito. Se nós cremos, irmãos, que a nossa vida está no controle de Deus, creia, nada foge ao controle dEle. A paz dEle, ou seja, a paz do Senhor Jesus Cristo, não dependia do mar. O mar poderia estar calmo, o mar poderia estar revolto, porque a nossa paz, irmãos, não está fora, a nossa paz tem que estar dentro de nós. Sabe por que ele tinha essa paz? Porque ele tinha a convicção de que o seu Pai estava cuidando de tudo. Nós precisamos, irmãos, ter essa certeza de que o nosso bom e eterno Pai está cuidando de todas as coisas, de todas as situações. Você que é mãe, você que é pai, entrega o teu filho ao Senhor, Ele cuidará dele. Porque, como sempre tenho dito, antes dos nossos filhos serem nossos, Ele é do Senhor. E cada um de nós aqui, todos nós que somos pais, nós zelamos, cuidamos, amamos, damos a nossa vida pelos nossos filhos. Mas o Senhor Jesus Cristo, o nosso bom e eterno Pai, tem cuidado deles, muito melhor do que nós mesmos. Por isso que nós precisamos descansar. Quando sentir ansiedade, meu irmão, minha irmã, ore imediatamente. Mesmo que seja uma oração curta, mas faça uma oração, faça esse exercício espiritual. Lembre-se das situações que Deus já te socorreu, e não foram poucas. Nós não conseguiríamos aqui mensurar, contar todas as situações que todos nós aqui já passamos na vida, que o Senhor veio ao nosso socorro. Lembre-se delas. Mantenha, e aqui fica um desafio para todos nós. Nós temos muitas vezes um caderno de pedidos de oração, não é assim? Nós temos vários pedidos, a gente coloca ali. Deixa eu fazer um desafio. Vamos fazer um diário de gratidão? Tem um livro de pedido de oração, faça também um livro só de gratidão a Deus, daquilo que Deus já te abençoou. E aí você vai ver, irmãos, que a gratidão ao Senhor extrapola em muito os seus pedidos. Só que às vezes nós só temos a cultura de pedir, e esquecemos de agradecer. Então você tem o seu livrinho lá de pedidos de oração, continue com ele, não tem problema nenhum. Mas abra um outro livro, diário de gratidão. Coloque lá: Senhor, hoje eu quero te agradecer por isso. Senhor, eu quero te agradecer por isso. Senhor, eu quero te agradecer pelo sustento, pelo alimento, pela provisão, pela condição de pagar, aquele famoso boleto. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Envolva-se, irmãos, com a palavra. O salmista no Salmo 119, versículo 165 nos diz: grande paz tem os que amam a tua lei. Quer ter paz no seu coração? Ame a lei do Senhor. Busque a lei do Senhor, medite na lei do Senhor, desenvolva uma vida devocional constante, como quem cultiva um jardim. Sabe o jardim? Aquelas pessoas que têm jardim, que têm plantas, e geralmente quando a gente entra na casa do isenta, sempre tem uma planta em casa, não é assim? Ou não, é só lá em casa?
Sei que os irmãos também têm uma plantinha lá na casa de vocês. E quando a gente entra assim lá pelos entas, a gente tem umas plantas. E a gente precisa cuidar delas, irmãos, das nossas plantinhas. Você precisa regar, trocar lá o adubo, né? Ver se tem algum bichinho, arrancar as ervas daninhas. Cuidar da plantinha, porque senão ela morre. É a nossa vida devocional. A gente tem que cuidar, tem que regar diariamente. Cuide da sua vida devocional. A ansiedade é real, irmãos, não podemos fugir dela. Mas não precisa dominar a sua vida. A ansiedade ela é real, mas ela não precisa dominar a sua vida. O convite do apóstolo Paulo é claro: leve tudo a Deus e receba a paz que excede a todo entendimento. A paz de Deus, ela é inexplicável. Não estamos explicando a paz de Deus, porque ela excede a todo entendimento. Mas deixa eu lhe dizer, ela é palpável. Você consegue experimentá-la na sua vida. Ela desce do céu como um bálsamo sobre nós. E nos ensina a viver confiando naquele que tudo governa. Você está ansioso? Está ansiosa? Tem alguma coisa roubando ou tirando a sua paz? Hoje, entregue ao Senhor seus fardos e receba a paz que guarda não só o seu coração, mas também a sua mente em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe com a tua santa e poderosa palavra. Que descansemos no Senhor todos os dias, confiados de que Ele tem cuidado de nós.